E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês, apesar do coronavírus, apesar dessa pandemia aí? Bom, nós estamos em edição aqui, meio que especial, do Entre Páginas, ainda, né? Ainda não, porque a gente não sabe até onde vai. Em quarentena, estamos hoje num formato especial, cada um no seu quadrado, cada um em sua casa, né? Mas é sempre bom ter o contato de vocês, é sempre bom ter vocês conosco. A gente está aqui hoje com dois convidados e a gente vai falar, claro, não tem como o assunto ser diferente, né? A gente vai falar com convidados, mas a gente vai falar sobre o coronavírus, tudo que o implica, tudo que o envolve, seus impactos, suas repercussões, suas causas, né? As causas sociais, as causas políticas, as questões ligadas também, obviamente, à saúde pública nesse país, né? Então a gente está aqui com dois convidados, eles vão aqui dar um breve alô para a galera, depois cada um vai ter seu momento de fala, né? E dizer a quem vai nos acompanhar, claro, a gente tem que gravar para depois nossos amigos assistirem aí lá no nosso canal do YouTube. A gente está aqui primeiramente por ordem alfabética, ele é a primeira vez dele com a gente, né? O nosso amigo, o grande irmão que eu tenho, o sociólogo, o professor Ceciliano Gomes. Ceciliano, seja bem-vindo a esse Entre Páginas especial, no formato especial. É uma honra te ter com a gente aqui hoje. Obrigado, Leonardo. Boa tarde, no caso, para os amigos que estão aqui ao vivo. Depois, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né, para quem for assistir, dependendo do horário. Primeira vez, infelizmente, é virtual, mas assim... Você queria que fosse real a sua primeira vez com a gente? Não. Em tempos de coronavírus, é o mais prudente a ser feito, né? E é um prazer a gente conversar, né? Cada um em sua casa, sobre um tema que vai ter muito reflexo nos próximos anos para o planeta como um todo, sobretudo aqui no nosso país, que é o que a gente vai abordar com mais cuidado, né? Beleza, Ceciliano. O outro convidado nosso aqui é um grande parceiro de longas estradas que estreou na cidade de Barra de São Miguel. Essa apresentação a gente não pode deixar de fazer. O nosso grande amigo, nosso grande irmão, professor, biólogo, professor Inácio Neto. Chamamos de Neto, apenas Neto. Neto, é um prazer mais uma vez ter você agora do ponto de vista virtual. Neto, que, para quem já segue o Entre Páginas, já participou nas versões Enem, né, nas versões voltadas para o Enem, de olho no Enem, em 2019. Neto, é um prazer também ter você conosco aqui hoje. Valeu, Léo. Valeu, Márcio. A satisfação é toda minha. E, enfim, nós estamos aqui confinados, em quarentena, não de férias, que é bom que se diga, que a gente está tentando esclarecer alguns pontos importantes nessa pandemia que veio para certamente mudar o mundo, né? Já da forma que a gente conhece o mundo, ele acabou, não existe mais. A gente vai discutir muito sobre isso e também vamos discutir o próprio vírus em si. Beleza, Léo? Só um momento. Ceciliano, cuidado com como que fale. Leonardo, ele tem uma certa habilidade, digamos assim, de captar coisas no ar. Então, ele já sabe, ele já me conhece, conhece. O dele está guardado também. Isso, rapaz, está sendo gravado, Beleza. Então, está sendo gravado. Estamos aqui só para iniciar a nossa conversa. Ok, Neto, valeu. Os outros dois são parceiros nossos e parceiros do canal 2N, o canal que é capitaneado aqui por nós, pelo nosso grande historiador, uma referência na história da nossa cidade, o nosso grande Leônidas Mendes. Leônidas, bom te ver de novo, cara, ainda que seja virtualmente. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, como disse Ceciliano, cumprimento Neto, sejam bem-vindos ao Entre Páginas. E assim, um abraço à distância, Márcio, Léo, todos. Estamos aqui, vamos tentar contribuir para o esforço da sociedade brasileira
desguarnecida de qualquer liderança, de qualquer governo, para enfrentarmos a crise que se avizinha e ela está apenas começando, sem data marcada para finalizar. Beleza, Léo. E aí o nosso amigo aí, ele só tem um defeito, como eu digo sempre, né, que é torcer para o maior clube, segundo ele, né, o maior clube do mundo, que é o Flamengo, não é verdade? Ele vai ficar agora, eu estou preocupado com a quarentena dele, porque ele não vai ver jogo do Flamengo nem tão cedo. Eu estou um pouco preocupado com ele também, tá? Mas o nosso parceiro de caminhada, o nosso grande amigo, grande irmão, o professor, o geógrafo do nosso time, professor Márcio Steve, Massinho Ostentação. Meu querido, bom te ver também. E aí, primeiras palavras para hoje. Oi, meus amigos. É um prazer, né, estar com vocês, né? Embora geograficamente distantes, né, um do outro, mas vai ser bem salutar, né, estarmos aqui fazendo esse bate-papo, né, sobre esse vírus que atenta ao planeta inteiro, né, ou seja, a grande pandemia. Então, vamos discutir aqui um pouco sobre como isso impacta diretamente na economia mundial, certo? E vai ser um prazer trocar figurinhas aqui com essa galera tão boa, né, da biologia, o grande Neto, né, o Leônidas da história, o amigo Ceciliano, né, grande Ceciliano aí da sociologia, e também o canalha do Leonardo Quiroga. Obrigado, Márcio, pela gentileza, né? Mas quisera o mundo fosse dominado por canalha da minha qualidade. Canalha por canalha, sou muito mais eu, viu? Canalha por canalha, sou muito mais eu. Neto, pode ficar tranquilo que o que eu sei a seu respeito não será divulgado aqui, tá certo? Siciliano, obrigado, eu agradeço. O que eu sei sobre você também, tranquilo, beleza? Rapaz, tu não vai com essas conversas com o Silas. Não sei por que essa ameaça. Torcer pelo 13 nunca foi problema de ninguém. É verdade. Gente, mas agora falando sério, agora a gente vai para a parte que realmente é o motivo de estarmos aqui juntos, né? Que é essa pandemia, esse vírus que está assustando a todo o planeta. E é uma coisa assim que nem na mais genuína ficção científica, eu, perto de completar meus 40 anos aqui, eu poderia imaginar que nós fôssemos viver. Confesso que talvez os meninos de história, né, Leônidas vai falar um pouco aí, o pessoal da sociologia, né, Neto vai falar bastante aí da biologia. Eu jamais imaginava, pessoal, que a gente pudesse vivenciar um momento em que eu tivesse que estar em casa sem poder nem colocar devidamente o pé fora de casa, sem poder sair, assim, de forma confinado, né? Confinado. Enfim, é uma coisa um tanto quanto impensável. E aí eu queria fazer a primeira provocação, e aí eu vou deixar uma pergunta para todo mundo. Claro, a coisa vem da China, começa, Márcio vai falar disso aí depois também, o processo de globalização. Mas no caso do Brasil, que é o que, né, mais nos interessa e, obviamente, mais nos preocupa, o descaso do atual presidente, o descaso do atual governo, ele, até que ponto, né, ele agrava ainda mais esse coronavírus? E a pergunta pode ser uma pergunta leiga, pode ser uma pergunta tola, mas ainda que o presidente tivesse dado ao coronavírus a importância que ele realmente merece, nós estaríamos passando por esse mesmo, né, essa mesma sensação de que a coisa está ficando pior, enfim, nós estaríamos ainda nesse mesmo patamar. Eu queria que os senhores se habilitassem aí para comentar. E aí, antes de passar a palavra para os senhores, os amigos, professores Neto e Ceciliano, e Leônidas também, acessaram aqui e me enviaram números em tempo real, né? Foi. Me ouvem bem? Instituto John Hopkins. Esse daí que eu enviei é do Instituto John Hopkins, que ele atualiza. Isso. E agora, nesse exato momento, são mais de confirmados no mundo inteiro 266 mil pessoas contaminadas, né? Num total de mais de 11 mil pessoas mortas. Então é uma coisa cada vez mais assustadora. E aí, para passar a bola para vocês de vez, no Brasil, agora, eu estou falando agora, e são
mais 5h20 da tarde do dia 20 de março, nós estamos com 651 casos confirmados no Brasil. E exatamente a essa altura do campeonato, nós estamos com um número de 7 mortos no Brasil. 7 mortos no Brasil. 8. Né? Aqui, Léo, eu estou confirmando 7. Você já está com 8 aí? Não, posso assegurar. O 8º morto acabou de chegar aqui para mim. Eu baixei aqui um programa que mapeia direto como ele chamou de centro. Morreu agora um senhor de 70 anos em São Paulo. São Paulo, eu vi na Globo News. Está na Globo News também? Pois é. Então, 8 mortos e mais de 650 casos. Meus queridos, eu estou vendo aqui, viu, Léo? Eu estou vendo aqui no Globo.com, está dando aqui 11 mortos no Brasil. Já para onde? Então, os dados aqui estão um pouquinho defasados. 11 mortos. Mas não importa. Na verdade, Léo, só um minutinho. São 793 casos confirmados e 11 mortes. Isso, né? Isso então, esse às link 5 que me enviaram horas aqui e tá 23 minutos do dia 20. Okay. Não, é porque o link é o dado oficial do Ministério da Saúde de cada país. Quando faz essa contabilidade aí, já é que as secretarias indicam para o Ministério. Então, para contabilizar, demora esse delay, entendeu? Para poder... E assim, Léo, você não iria dar conta de manter esse ritmo, porque ele vai numa crescente. Claro. Neto está aí para confirmar. E ele é uma crescente. Eu tô na página. Os números são crescentes. Neto, eu vou aproveitar e fazer logo uma pergunta para ti, para tu responder. Por que essa virulência? Por que essa letalidade, e não só a letalidade, mas a rapidez com que ela vem se propagando desde sua origem, em novembro de 2019, no ano na China? Por que ela se propaga tão rapidamente e por que essa virulência? A que se deve, biologicamente falando? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa deixar claro uma coisa muito importante. O coronavírus, ele é um grupo de vírus que existe desde a década de 60, 1960. E é um vírus que, certamente, a maioria da população mundial já contraiu ele, já teve algum tipo de virose. Aquela virose bem genérica, que quando a gente vai para o médico, você está com a virose, certamente é devido a um tipo de coronavírus. Só que o coronavírus, de 2002 para cá, Léo, teve uma quantidade de mutação enorme. Para você ter uma ideia, de 2002 a 2020, tiveram 6 mutações, 6 cepas, né, que é o nome correto dessas mutações, e que causaram graves doenças, entre elas a SARS, que é a síndrome aguda respiratória, a MERS, que foi uma síndrome também respiratória, mas que aconteceu no Oriente Médio, e agora a SARS. O Covid-19. É bom que se diga também, Léo, e eu já respondo a sua pergunta daqui a pouco, a diferença do Covid-19 para SARS-CoV-2. Covid-19 é o nome da doença, não é o vírus. O vírus se chama SARS-CoV-2. E a virulência dele se atribui a vários fatores. Entre eles, é um vírus de RNA simples, de cadeia positiva. É um vírus que apresenta rapidamente uma taxa de produção de proteínas alta. É um vírus que tem uma incubação relativamente curta. E aí, a população mundial digamos, muito grande, né? Não é tanta desculpa, até porque na China deu para se ter um controle muito maior. A grande questão, Léo, que eu acredito que seja possível da gente analisar, são as redes sociais. É a desinformação a serviço não sei de quem.
Porque uma pessoa, independente se ela é líder religioso, se ela é líder de uma nação, chegar numa rede social e falar sobre que é uma questão, que é uma gripe comum, a população acha que é uma gripe comum. Realmente, ela em muitos casos, ela provoca um resfriado comum, não uma gripe, mas um resfriado. Mas em alguns casos, o sistema respiratório, as vias internas aéreas, os bronquíolos, os alvéolos, eles não conseguem ter uma ação eficiente contra esse vírus e acaba de provocar síndromes agudas de respiração. E aí, Léo, meus amigos, é muito difícil de tratar. É uma complicação muito grande e não existe um fator específico, Léo. São vários. Infelizmente, é a nossa realidade hoje. Deixa eu só... porque vocês não estão mostrando aí que estão defendendo esse governo, porque não quiseram responder a minha pergunta ainda, né? Eu fiz uma pergunta, Leônidas emendou outra aí. Ótima colocação do nosso amigo Neto. Vamos nomear. Leônidas, o descaso desse governo, e Neto, a fala final dele foi nesse sentido aí. É uma simples gripe, é mais uma gripe. Não é nada, é histeria. Fantasia. É histeria. Eu queria saber dos senhores. E aí? Se houvesse, ainda que houvesse um tratamento digno, um tratamento à altura do que o vírus poderia causar à sociedade brasileira, estaríamos na mesma situação, senhores? Léo, é importante localizar, porque assim, não é por coincidência. Não dá nem para referir-se ao atual governo como governo. Nós estamos sob ocupação da cadeira do Palácio do Planalto de uma pessoa que demonstra ter orgulho da sua ignorância e ser um cidadão, um indivíduo grotesco, de desprezar a ciência. É importante lembrar, até me lembro de uma nota que jogadores de futebol, e nada contra jogadores de futebol, eu adoro futebol, recebe milhões enquanto pesquisadores tiveram suas bolsas cortadas. E, assim, está um país conduzido, ou pelo menos em tese, devendo ser conduzido por alguém que diz que não entende economia, não entende saúde, não entende educação, ao que parece tem graves dificuldades de leitura, não consegue escrever 30 linhas seguidas. É muito sério e é absolutamente temerário. Eu já não o chamo nem de irresponsável. Eu o trato como temerário. Por exemplo, eu li ainda há pouco no Diário do Centro do Mundo que ele já vai fazer o 3º teste. Todas as pessoas em volta dele e dos que viajaram com ele semana passada para os Estados Unidos estão apresentando sintomas. 22 já foram confirmados positivamente por corona. E ele não só continua agindo como se nada tivesse acontecendo, ou se dando ao trabalho de bancar o palhaço, como fez ontem naquela entrevista coletiva, mas ele disse que não irá apresentar o teste, ele não irá apresentar, nós não veremos, a população brasileira, inclusive os eleitores dele, e aqueles que dizem segui-lo, não verão o teste, que ele tem que ser negativo, ele vai fazer o 3º já. Ô, Léo, mas isso não é Ô, Léo, mas ele não teria a obrigação, conforme a lei, de mostrar um resultado desse, não, Léo? Sim, ele teria a obrigação, ele é presidente da República. Da última vez, quando foram reclamar dele ter participado de uma manifestação que objetivava fechar o Congresso Nacional e o STF, ao ser questionado, inclusive por médicos, que ele não poderia estar no meio de uma manifestação, visto que ele é suspeito de ser portador, a resposta dele, Neto, foi temerário, não é apenas a hipossuficiência de caráter e de inteligência. É também a irresponsabilidade que, somando tudo, gera um comportamento temerário. Ele disse que se ele tivesse contraído a doença, era problema dele e de ninguém, a responsabilidade era dele. E quem se abraçou com ele pode ter contraído a doença dele, o responsável que ele fez. Ou seja, nós estamos diante de um senhor que não tem a altura, não tem um nível intelectual, não tem a postura que o cargo exige e tem graves deficiências morais, porque ele tem problema de caráter.
Esse senhor era associado à milícia do Rio de Janeiro. É evidente a admiração e o gosto que ele tem pela morte, o que nós chamamos de necropolítica. Ele dá a entender que não se importa se as pessoas morrerem, seja de tiro, seja o feminicídio, ou agora do coronavírus. Eu acho que... Léo, eu tive a preocupação de, assim, primeiro ouvir o que os colegas dizer, mas eu estou de veras preocupado, não apenas porque o sistema de saúde público brasileiro vinha sendo destruído desde o de 2016, mas porque o teto de gastos está aí, eles não querem operar, e uma pandemia no ritmo, por exemplo, o Brasil não precisa sequer se aproximar da Itália. Se a doença no Brasil tiver 10% das consequências que teve na Itália, não tem palavras para dizer o que vai acontecer no país. O país vai colapsar. E cá para nós, esse senhor que hoje ocupa aquele lugar lá no Palácio Alvorada, e a casa, o Palácio do Planalto, a cadeira de presidente da República, ele não é capaz de conduzir o país. Ele não seria capaz de conduzir o país em momentos de normalidade. No momento de crise, ele não tem a menor condição. Pessoal, eu tenho algumas considerações a respeito disso, que é o seguinte. Primeiro que ele não é surpresa para nenhum de nós, né? Todo desenrolar que ele está tendo nessa crise não é nenhuma surpresa que a gente já sabia, né? Para quem não sabia, e aí onde está o risco, e eu particularmente sempre sou, em condições normais, sou contra a impeachment, por exemplo. Mas, como o Leandro estava dizendo, esse senhor é tão irresponsável que, no meio de uma crise de saúde pública, como a gente está passando, não só no Brasil, mas no mundo, isso daí vamos dizer que não é culpa dele, o coronavírus, a culpa dele é a busca de relativizar e a irresponsabilidade, né, das ações dele enquanto a maior força política do país, né? Quem deveria ser o timoneiro, né? Mas nem uma máscara ele consegue colocar na cara. E, bom, ao passo disso, e aí associado, já tem um elemento político e começa a ficar evidenciado, né? Com as manifestações das panelas nas classes médias, né? Como em 2014, parece que tiraram a panela da gaveta para dizer de outro canto. Que é isso, e agora, professor? Que é isso, professor? Que é isso, professor? E aí, isso, depois de passar da crise, vai ser pauta, não tenho dúvida disso. O que eu acho apenas, o Leandro está falando com propriedade, o Leandro Neto também, com relação à parte biológica, é que a gente não tem a dimensão ainda, até porque a gente está no meio do furacão, né? E quais são os impactos em todos os sentidos, né? Para o Brasil como para o mundo disso daí. A gente só tem que lamentar pelas vidas que vão ser perdidas, né? Grande parte, e aí dá para colocar na conta dele sim, né? Porque quando o presidente age da forma que ele age, isso dá margem à população mais carente, mais desinformada, né? Os idosos, as pessoas mais ignorantes do termo socrático, né? Que não têm um conhecimento devido e agir de determinada forma. Infelizmente, a gente vai colher os números dessa irresponsabilidade que parte vai ser acreditada na conta dele, sem dúvida alguma. Ok. Márcio, e aí, Márcio? A princípio, eu já queria deixar uma coisa bem clara aí, não sei se vocês comungam do meu pensamento, mas o fato de a comissão dele já ter quase 20 pessoas já infectadas. 22. 20, não é isso? 22. 22? 22. São 22. Pronto. Então, pronto. Então, isso já deixa algo muito suspeito aí dele não estar contaminado, né? Algo muito estranho isso aí. Então, eu acredito que existe algo aí por trás para que essa informação não seja divulgada para o Brasil, que o presidente está contaminado. Não sei se eu estou criando aqui uma teoria da conspiração, mas eu acredito que existe algo aí por trás. E o fato de ele não querer agora mostrar o resultado do seu exame, isso já deixa isso subentendido. Sob o ponto de vista... Oi.
Só para falar um pouco o que você está falando, Márcio, lembremos duas coisas. Ele é da faixa de risco, né? Ele está numa idade já avançada. 65. E tem um detalhe: ninguém sabe a real condição da saúde dele, porque tudo bem que eu vou colocar com muitas aspas, né? A facada foi uma desculpa. Será que não está por trás? Porque numa facada, e aí eu estou conjecturando, a gente não pode atribuir a uma facada 5, 6 operações que está muito mais associado a outros fatos, a outros fatores. Por exemplo, existem médicos médicos que cuidam de certas doenças, né? E ninguém sabe. Então, a própria saúde dele, antes dessa Covid-19, a própria saúde dele era uma incógnita. Então, se realmente tiver todas as teorias estiverem certas, ele entra num quadro muito grave, de risco muito alto por essa Covid-19. É apenas isso que eu queria colocar. Ok. E também, como o Ciciliano estava comentando aí há pouco, isso vai trazer um impacto. Na verdade, o impacto já existe para o mundo como um todo, né? A gente vai comentar isso mais à frente. E vamos observar que o mundo ele vai passar por uma grande recessão. Então, mais à frente, eu vou querer debater com vocês aí sobre a declaração que o filho de Bolsonaro deu, né? Recentemente, dizendo que o coronavírus era da culpa da China. Isso também o Trump tinha feito, isso causou um mal-estar muito grande entre China e Estados Unidos e agora China e Brasil. Eu acho que o presidente ele tem que saber que a China é um grande parceiro econômico do Brasil, né? Nós vendemos para a China, né? Mas eles também compram da gente, essa relação é mútua. Na verdade, a gente vende muito mais para eles do que eles compram da gente. Superávit é nosso. Vai trazer um impacto muito grande para a nossa economia. Não, mas Léo tá de boa? Cadê Léo? Tá aí, Léo? Não, ele saiu, não? Saiu da live. Uma saidinha, né? Mas vou mandar o link aqui para ele entrar. Não, só complementando isso que o Márcio falou, já não basta a crise de saúde pública, né? Ainda conseguem arranjar uma crise diplomática, né? E isso é momento de você ir mexer. Mas assim, digamos que tivesse algum sentido isso, mas nem é momento e nem é a forma de você fazer esse tipo de ilação, né? Eu poderia achar 200 mil vezes que o vírus é chinês, mas não é momento e nem é pelo Twitter que você deve fazer isso. Mas, então, Ceciliano, isso é tudo... Mas Ceciliano, sabemos que isso é um jogo, né? Ele está tentando, por algum momento, por algum motivo, levar a ótica da imprensa, digamos assim, para outro ponto. Mas, nesse exato momento, ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo que nada vai acontecer. O Covid-19 vai ficar em evidência. Ok. Neto, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho bom a gente fazer uma breve pausa, porque nosso amiguinho Leônidas caiu e ele está me dizendo aqui que está sem rede. A gente faz uma pausa e a gente volta todo mundo. Pode ser? Pode ser. Tranquilos? E aí a gente vai voltar. Márcio colocou na pauta aí o que a gente já vai abordar, esses efeitos diplomáticos aí, essa recessão aí que se aproxima. Hoje, logo cedo, né, os principais portais diziam que a gente deve ter uma projeção de uma retração do PIB de mais de 4%. Então, quais são os impactos disso na nossa economia? E aí a gente volta, né, com a equipe completa, um probleminha aqui na conexão do nosso amigo Leônidas, mas a gente volta com a equipe completa. Beleza? Tranquilo, galera? Valeu. Voltamos já.